Lockdown, os efeitos do isolamento social na nossa saúde mental. O tema de hoje é relacionamentos. Como é que tá na sua casa, os relacionamentos? Como é que você tá lidando? Você é uma casa ótima, tipo família Doriana, todo mundo se dá bem. Então, é a primeira semana igual a primeira semana de reality show? É só festa, alegria? Não, não é, né? Nenhuma casa é assim. A gente sabe das dificuldades. E a gente meio que vai se aturando conforme o passar do tempo, porque a gente tem um projeto em comum de família, porque meio que a gente não tem meio como sair de lá, quando você é criança, você é adolescente, você tem que ficar. Mas o fato é, os relacionamentos no entrave de um com o outro é onde vão surgindo todas as dificuldades e tudo aquilo que às vezes no dia a dia, como eu levanto de manhã, não trombo muito com você, sabe? Tomo banho e tal e vou embora. E aí eu volto, você já tá dormindo e a gente acaba passando despercebido. Só que agora não tem mais o que fazer. Quem tiver que ficar em casa e tá com dificuldade de relacionamento, vai ter que lidar com isso. Uma primeira coisa que a gente precisa falar com relação a relacionamentos são os paradigmas. Nós somos moldados pelos paradigmas, que são o quê? São a forma como a gente recebeu a nossa criação, de acordo com a cultura, de acordo com os valores que a nossa família vai trazendo para nós. Então, isso é ótimo, né? Porque a gente precisa de um norte. Como que a gente vai viver assim, né? Como que você concebe? Você ter uma criança e essa criança meio que, vai vendo aí como é que vai. Então, se ela tem uma índole ok, se ela tem recursos psíquicos para sobreviver, ela vai. Se ela não tem, como é que faz? Não, claro que não. Então a gente precisa do quê? De uma base. Só que dentro dessa base tem os tens ques. Então, menina tem que agir dessa forma, menino tem que agir daquela outra forma, criança tem que fazer isso, o papel da mulher é esse, é aquele. É claro que esses paradigmas, hoje em dia, é muito mais fácil de você quebrá-los, né? Porque é permitido socialmente. Você não precisa ficar reproduzindo as coisas que você foi ensinado na sua infância. Não. Você pode contestar. Aliás, né? Isso aí dá até pano para manga, né? A gente está contestando até que demais. Tá até que muito fluido, né? Essa sociedade. Mas aí fica por uma outra hora. Então, os paradigmas, cada um tem o seu. E aí, uma vez eu vi essa analogia, eu achei muito interessante. Que cada pessoa é como se fosse uma montanha. E essa montanha, o que acontece? Ela vai se aproximando uma da outra. Então eu tenho a minha montanha e tem a sua montanha. E aí, no choque delas, que é onde acaba acontecendo os conflitos, né? O ideal seria o quê? Seria que a gente lapidasse essas montanhas, né? Antes da gente conseguir se relacionar. Só que raríssimos são os casos de casais e de até de relacionamentos entre pais e filhos que conseguem fazer isso. Normalmente é na base do embate mesmo. É na base do dia a dia, no vamos que vamos, é nas dificuldades que a gente vai se resolvendo. Além dos paradigmas, tem também as diferenças individuais, as mais bestas possíveis. Um gosta da toalha de mesa assim, outra gosta assado. Um esquenta a comida no micro-ondas, o outro esquenta a comida na panela. As coisas mais bestas possíveis, mas com o passar do tempo, do confinamento, é o que a gente vê. Você começa a brigar com as pessoas porque uma colocou o pano de prato enroladinho, outra colocou o pano de prato estendido. Sabe aquela coisa? Pelas maiores besteiras. E isso é o quê? É ego, né? É aquela coisa. Eu não quero ser feliz. Eu quero ter razão. E irrita, irrita. Eu vou confessar. Eu não tô aqui para ser hipócrita, né? A gente tá aqui para lançar luz isso e tentar resolver. Porque o confinamento tá aí, a gente não tem previsão de quando isso vai acabar. Então, o que será que a gente consegue fazer então com relação aos relacionamentos? Porque ninguém aqui vai sair de casa, ninguém aqui vai chutar o pau da barraca, ninguém aqui vai colocar filho pro lado de fora, vai trancar o filho dentro do armário e vai ficar por isso mesmo. Não, né? Então, primeira dica, ressignifique. Ressignifique com relação aos seus paradigmas. Então, se você acha, por exemplo, né, se você é homem, acha que homem não faz trabalho de casa e essa mulher está muito revoltada porque você realmente não está ajudando em nada, é mais um peso, é mais um fardo para ela ter que ficar lavando sua louça, ficar arrumando sua bagunça, que no dia a dia de repente ela nem se dava tanto conta disso, então você pega e ressignifica isso. Não vem falar pra mim, sabe?
Mas eu não fui criada, minha mãe me. A culpa é da minha mãe, porque a minha mãe me criou mal, né? Nossa, eu jogava as roupas mesmo, um para cada lado, a roupa para um lado, a meia para o outro, a toalha molhada em cima da cama, e ela arrumava e não falava nada. Eu levantava, ia para a escola, não arrumava a cama e ela não falava nada. Então isso não é culpa minha, eu não vou mudar. Então, nada a ver, né? Aí é questão de você ser adulto, nesse exemplo que eu tô dando, aí você extrapola para tudo o mais, né? Com relação a paradigmas. Seja adulto, você foi criado de uma maneira, você tem um paradigma ótimo, percebeu isso? Tá vendo que tá num conflito? Pega e muda. Só depende de você. Não vai ficar dando desculpa que é por conta de um paradigma que você foi criado, de um contexto que você foi criado, que hoje você justifica um mau relacionamento, uma dificuldade que você faz questão de ser a pessoa inflexível, implacável e depende só de você de pegar e mudar. São pequenas coisas. Primeiro de tudo, com relação aos paradigmas, tenta ressignificar tudo isso. Lança luz sobre isso. Seja uma pessoa adulta, caramba. Poxa, que bom. Eu tô falando todos os dias nos vídeos que eu tô colocando sobre o lockdown. Tudo serve ao bem. Né? Então, as coisas ruins que a gente acha que de repente no primeiro momento é desesperador, na verdade você tem que descobrir ali o que vem de aprendizado. Uma outra coisa que também pode vir de dica é reveja a sua comunicação. E para isso você deve usar a comunicação não violenta. Você já ouviu falar sobre isso? CMV? É você partir do princípio que todas as pessoas elas comunicam uma necessidade. E essas necessidades, a pessoa quer que seja atendida essa necessidade. Então, você baixa um pouco a guarda e vê que ela não está falando aquilo porque é para você. Na verdade, ela está comunicando aquilo porque é uma necessidade dela. Então, o grande lance é, quando de repente der algum atrito, alguma coisa que não tá legal, que não foi, né, de uma maneira gostosa e fluida, que não foi uma coisa agradável dentro da comunicação, para e pensa. Ao invés de você trazer isso para você, ficar chateado, melindrado, falando assim, poxa vida, mas que droga, por que falou desse jeito comigo? Joga a coisa pro outro, não colocar a culpa no outro, mas o que eu não tô entendendo nessa comunicação? O que essa pessoa está comunicando? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, é um estereótipo, tá bom, pessoal? Mas é um exemplo mais para ilustrar a comunicação não violenta. A mulher gosta muito de falar, ela é bem expansiva, então ela fica o tempo todo falando, ela tem essa necessidade. E ela pede isso do marido. Já o marido, ele tem que tipo de personalidade? Mais introspectiva. É aquela coisa do vazio, né? Então, o que está acontecendo? Não é nada. E não é nada mesmo. Né? Não tá ali fervilhando a cabeça. Ele só quer ficar quieto. Ele só quer ficar olhando pro nada, fazendo nada, ou ficar mexendo no celular, enfim, ele quer sossego, ele quer calma. E aí a mulher fica demandando isso dele e ela fica irritada. Por quê? Porque ele não tá percebendo essa necessidade dela. E ele tão pouco vai conseguir suprir. Por quê? Porque a personalidade dele é totalmente diferente. Na verdade, ele tá ficando irritado com ela. Por quê? Porque na cabeça dele, mas ela tá sendo invasiva, ela tá invadindo o meu espaço. Não é, eu não quero ficar falando sobre isso. Por que ela tá tagarelando tanto? Você entende? Nunca vai chegar no consenso. Agora, se um olhar para o outro e falar assim, mas qual que é essa necessidade que ela tá sinalizando que eu não consigo ver? Qual que é essa necessidade que ele tá sinalizando que eu não consigo ver? Aí já muda de figura. De repente, ele consegue perceber que ela tem uma necessidade de se comunicar e aí ele faz um esforço na direção de falar um pouco mais, né, de se expressar um pouco mais, e ela também começa a perceber que é uma dificuldade que ele tem, né, que ele não consegue dar isso que ela quer, na quantidade, no volume de comunicação que ela quer. Então ela baixa porque a bola, né, não fica toda hora falando, né, fala assim, tá bom, ele já falou um pouquinho comigo, então eu vou parar um pouco, né, não vou falar tanto. Então, duas dicas que a gente pode dar. Primeiro, reveja os seus paradigmas. Para com essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou pensar sempre assim. Pelo amor de Deus, vamos evoluir. E segunda dica, comunicação não violenta, sabe? Comunique-se de uma maneira diferente. Muda o programa da comunicação dentro da sua cabeça. Para de se melindrar. Calma. Fica calmo, fica calma. Tá ok?
Eu espero que você sempre esteja melhor. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo!